Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao estudo da lição de número 4. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando comunhão, buscando intimidade contigo e buscando também o poder do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição número 4, a salvação e o tempo do fim. O verso áureo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4 e o verso 10. Uma diferença impressionante, mas crucial, entre o cristianismo e as religiões não cristãs é que estas religiões enfatizam o que os seus fundadores ensinaram, seus ensinos. Mas estes fundadores não fizeram nada pelos seus seguidores. Por exemplo, Confúcio, Buda, Maomé, Zoroastro, o que eles fizeram pelos seus seguidores? Nada, só ensinaram. Mas o cristianismo, fundado por Jesus Cristo, é diferente, porque Jesus não só ensinou, Ele fez muito por você. Ele era Deus, Ele se tornou homem, viveu entre nós, deu-nos ensinamentos preciosos, mas Ele não fez somente isto. Ele morreu por você, morreu pelos seus seguidores. E não somente morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu e Ele prometeu voltar. O cristianismo é uma religião que tem sentido, que faz sentido, porque preenche as nossas necessidades e dá uma razão por que vivemos nesta terra. Nós temos sim esperança. É a única religião que nos dá esperança, porque Jesus Cristo vai voltar. Na parte de domingo, o amor do Pai. Muitos ainda têm a ideia pagã sobre a divindade. Qual é a ideia pagã da divindade? É aquela ideia que vem da mitologia babilônica, ou egípcia, ou grega, em que as pessoas ofereciam sacrifícios para aplacar a ira do Deus irado. Queridos, este conceito pagão sobre a divindade não tem nada a ver com o conceito cristão da divindade. Jesus Cristo encarnou, Jesus Cristo viveu aqui nesta terra 33 anos, e Ele morreu na cruz, não foi para aplacar a ira de um Deus, mas foi para revelar o amor do Deus Pai. Exatamente como está em João capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus Cristo veio não para aplacar a ira de Deus, mas para revelar o amor de Deus, o amor do Deus Pai. Ele nos amou a tal ponto que deu o que era de mais precioso que Ele tinha, o seu Filho, Filho unigênito. Filho unigênito significa o único desta espécie. Deu o melhor que possuía. O céu deu tudo o que tinha para salvar a família humana. Em João capítulo 14, abra sua Bíblia. João capítulo 14, versos 8, 9 e 10. Aqui nós lemos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai? Estão percebendo? Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Será que Jesus era o Pai? Não, queridos. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. Portanto, Jesus está dizendo: eu vim para revelar o Pai. Tudo o que eu faço, a forma como eu trato as crianças, a forma como eu curo os enfermos, este interesse em ressuscitar os mortos para consolar o coração dos que estão sofrendo a perda dos seus queridos. Tudo o que eu faço, alimentando a multidão, sendo bondoso, misericordioso, eu estou revelando o caráter do meu Pai. Eu vim para destruir aquela caricatura que Satanás desenhou sobre Deus, como um Deus ruim, um Deus arbitrário, um Deus vingativo, um Deus irado. Eu vim para revelar o Pai.
Queridos, Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E ainda o verso 10, capítulo 14, o verso 10 explica: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Jesus Cristo viveu uma vida tão dependente do Pai, Jesus Cristo viveu num relacionamento tão íntimo com o Pai, que ele dizia: toda obra que eu faço são as obras que o Pai está realizando por meu intermédio. Eu não faço nada sem que seja o Pai agindo em mim. Eu não tenho planos para mim mesmo. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus diz que Jesus Cristo não fazia planos para si mesmo, mas aceitava os planos do Pai. Queridos, este é o cristianismo, um Deus que nos ama e que provou este amor enviando o seu Filho amado. Queridos, alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça, um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de misericórdia e de bondade. Este é um conceito errado. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Lembre-se que Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Se Deus o Pai nunca foi visto por ninguém, então quem era aquele Deus que conversou com Moisés? A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus cara a cara, face a face. A Bíblia diz que Deus se revelou a Moisés. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão com 2 anjos, dialogou com Abraão, tomou uma refeição com Abraão e contou para Abraão das suas intenções de destruir Sodoma e Gomorra. Quem era aquele Deus do Antigo Testamento que se comunicava com o homem? Não era outro Deus, senão o Deus Filho, antes da encarnação, antes de se tornar homem. Deus o Filho, sim, é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho, Jesus Cristo, sim, o revelou. Por isso, queridos, é um grande engano pensar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus de bondade e de misericórdia. A única coisa que mudou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento o sistema de governo era teocracia. E na teocracia era Deus que dava as ordens. Moisés perguntava: "Que devo fazer?" E Deus dizia: "Este homem deve ser apedrejado", ou "Esta pessoa deve ser morta", porque somente Deus conhece o fim desde o princípio, somente Deus conhece o coração, somente Deus sabe quando uma pessoa realmente pecou contra o Espírito Santo. Nós não sabemos. Nós não podemos colocar pena de morte para as pessoas, porque não conhecemos o coração delas. Mas na teocracia existia sim a pena de morte. Existia porque Deus conhece o fim desde o princípio. Queridos, no Novo Testamento, os filhos de Deus vivem em muitos tipos de governos, sistemas de governos diferentes. Os filhos de Deus no Novo Testamento estão espalhados por toda a terra. Portanto, a forma de governo mudou. Por isso, a retribuição não é instantânea, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a retribuição era instantânea. Hoje não. Hoje a retribuição será no juízo, o juízo executivo. Nós sabemos que todos estamos sendo julgados antes da volta de Jesus. Mas depois da volta de Jesus, durante os 1000 anos, nós estaremos no céu investigando nome por nome de todos os que não estão no céu, dos perdidos, para saber por que eles se perderam. E então será dada a sentença, a retribuição, a penalidade. Queridos, nós sabemos que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é um Deus de amor e de misericórdia. É um Deus de graça, porque a graça está presente no Antigo Testamento desde o Jardim do Éden. Desde que Adão e Eva pecaram, eles foram vestidos por uma pele de cordeiro, representando graça. A graça estava presente em todo o sistema cerimonial do antigo santuário da terra.
Todos os cordeirinhos que morriam era uma representação da graça, até que Jesus Cristo veio e confirmou a graça com seu próprio sangue. Portanto, Deus de misericórdia é o Deus do Novo e do Antigo Testamento. Um dos princípios da palavra de Deus é que Deus não muda. Você pode abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 3, verso 6. Em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz que Deus não muda. Abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, de manhã e à tarde, durante o dia e durante a noite, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus não muda. Ele é imutável. Portanto, o amor de Deus, revelado desde o Jardim do Éden, ele permanece, ele é duradouro. Você pode confiar nesse amor de Deus. As Escrituras declaram: Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13 e o verso 8. Convido você para ler Êxodo capítulo 34 e os versos 6 a 7. Aqui está a descrição no Antigo Testamento de Deus, do caráter de Deus. Veja como Moisés descreveu o nosso Deus. Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Lemos também em Isaías capítulo 49, o verso 15. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 49 e o verso 15. As palavras usadas pelo profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, são palavras que expressam os sentimentos de Deus em relação a você. Leia, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Esse é o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. É um Deus que te ama mais do que uma mãe ama o seu próprio filho. É um Deus que não te esquece, mesmo que uma mãe venha a se esquecer do seu filho. Este Deus, o teu Deus e o meu Deus, não se esquece de nós. Aleluia! Deus é benigno e misericordioso, tardio em irar-se e grande em clemência. Salmo 145, verso 8. O amor de Deus é infalível. Salmo 143 e o verso 8. Em seu amor, ele não mais repreenderá, mas ele se alegrará com o seu povo com júbilo. Sofonias capítulo 3 e o verso 17. Esse é o Deus que nós adoramos. Na parte de segunda-feira, o amor de Cristo. O amor de Cristo, nós diríamos, é o amor do Deus Pai revelado através do Deus Filho. Nós não podemos pensar na decisão do Deus Filho de encarnar, de ser gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, de nascer entre nós, como se fosse uma decisão individual, somente dele. Não, não é isso que a Bíblia diz. São João 3,16 revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Portanto, queridos, não podemos considerar a decisão de Jesus Cristo de nascer aqui e viver entre nós e se tornar um de nós como sendo uma decisão individual dele. Não. Era uma decisão feita em comunhão com o Pai. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Mas o pecado não fez separação somente entre o homem e Deus. O pecado já tinha feito separação entre Lúcifer e aquele 1/3 dos anjos e Deus. O pecado faz separação. Onde quer que ele exista, ele faz separação. Quando Lúcifer se rebelou no céu, houve batalha no céu. Apocalipse 12, verso 7. Adão não existia ainda neste tempo em que houve batalha no céu e Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Ele tinha somente 1/3 de anjos do lado dele.
Porém, quando Adão e Eva pecaram, Satanás agora tinha um planeta do lado dele, um planeta que se tornou o quartel-general de Satanás. A menos que esse abismo criado pelo pecado entre o homem e Deus, a menos que esse abismo fosse fechado, a humanidade estaria condenada à destruição eterna. Não fosse a decisão do Pai enviar o seu Filho para morrer por nós, o planeta Terra seria para sempre o quartel-general de Satanás. Foi necessário que alguém eterno e divino, como o próprio Deus, se tornasse humano e em sua humanidade oferecesse seu corpo como sacrifício pelos nossos pecados. Como Deus, Jesus Cristo já tinha vencido a Satanás no céu. Mas quando Satanás derrotou Adão, Adão pecou e se tornou submisso, servo de Satanás, Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás como homem. Ele venceu a Satanás como Deus no céu. E agora ele nasceu, gerado pelo Espírito Santo, viveu como homem e enfrentou Satanás e as tentações de Satanás e saiu vitorioso como homem. É bom lembrarmos disso, que Jesus Cristo não veio para lutar com Satanás na posição de Deus. Ele enfrentava Satanás e suas tentações como homem. Homem que vivia na dependência de Deus. Homem que vivia uma vida de oração. Homem que não fazia planos para si mesmo, mas aceitava os planos do Pai. Ele, Jesus, tinha uma íntima comunhão com o Pai. E o Espírito Santo o guiava. O Espírito Santo o ungiu. Quando Jesus Cristo saiu do batismo das águas, a Bíblia diz lá em São Mateus capítulo 3, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo na forma corpórea de uma pomba. E o Espírito Santo batizou a Jesus Cristo. Ele agora era um homem possuído pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. Primeiro Jesus nasceu do Espírito, sendo gerado no ventre da Virgem Maria. Mas depois do batismo, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Este é o sonho de Deus para você e para mim. Primeiro, Ele quer que você nasça do Espírito Santo. Ou seja, quando você aceita Jesus como Salvador, você é batizado, você está nascendo do Espírito, sendo gerado pelo Espírito Santo como filho, como filha de Deus. Mas isso não é tudo. Deus ainda quer que você seja batizado pelo Espírito Santo. E nós deveremos, em nossa íntima comunhão com Deus, nós deveremos crescer no processo da santificação e no processo da semelhança com Jesus Cristo para recebermos a promessa maior de ser batizado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, assim como Jesus. Existe uma ideia errada de que Jesus Cristo venceu a Satanás porque ele era Deus. Ele realizava milagres porque ele era Deus. Ele ressuscitava mortos porque ele era Deus. Queridos, Jesus Cristo não usava os seus poderes divinos. Ele vivia como um homem deve viver, na dependência de Deus, acordando antes do sol nascer para louvar o Deus Pai, para entrar em comunhão com Deus Pai, para pedir o batismo do Espírito Santo. Em João capítulo 1, verso 1 a 3. Abra sua Bíblia. João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é este? No princípio, antes do primeiro dia da semana da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, diz que no primeiro dia da semana da criação, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas aqui em João capítulo 1, verso 1, está falando no princípio, ou seja, antes daquele primeiro dia da semana da criação, Jesus já era Deus. Ele ainda não era homem, mas ele já era Deus. Nunca houve um tempo em que existisse o Pai e não existisse o Filho. Queridos, o título de Pai não pode existir se ele não tiver um filho. E o título de filho não pode existir se não existir um pai. Queridos, não existe pai sem filho e não existe filho sem pai. Portanto, pai e filho, nunca houve um tempo em que um existisse e o outro não existisse. Por isso a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, capítulo 1, verso 14, diz que é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Verbo é Jesus. Ele sempre existiu com o Pai. Queridos, aqui diz no verso 2, ele estava no princípio com Deus.
Verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, antes de encarnar, sempre existiu como Deus. E queridos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Jesus Cristo é Deus. Na eternidade, Ele estava junto com o Pai. E queridos, não era uma usurpação querer ser Deus, porque Ele era Deus. Por isso aqui diz no verso 6 que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E agora o verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Voluntariamente, Jesus Cristo cumpriu com os planos da divindade, de se tornar homem. Um de nós, deixar de usar a forma divina e viver como homem, sendo Deus 100% e homem 100%. Lembre-se sempre, Jesus Cristo era Deus 100% e homem 100%, mas Jesus Cristo viveu como homem na terra e não viveu como Deus na terra. Ele veio para ser exemplo de homem que vive na dependência de Deus, na oração, sempre perguntando: que queres que eu faça, Pai? Qual é o teu plano para a minha vida? Sempre fazendo a vontade do Pai. Como ele falava, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo não veio para ser o exemplo de um Deus na terra. Ele veio para ser o exemplo de homem. Para você um exemplo, para mim um exemplo, um homem que vive na dependência de Deus. Por isso diz aqui, verso 7, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 3 vezes ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas como ele nunca fazia a própria vontade, mas somente a vontade do Pai, ele aceitou, porque por 3 vezes ele pediu: passa de mim este cálice, e por 3 vezes o Pai disse: não, filho, eu não posso passar de você o cálice, porque você precisa morrer para salvar a humanidade. Queridos, Jesus Cristo, ele era submisso ao Pai. Ele é o exemplo seu, ele é o exemplo meu. Submissão ao Pai. Submetei-vos a Deus, e então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é o segredo da vitória, submissão a Deus. Os títulos Pai e Filho são títulos proféticos que se cumpriram num tempo na história. Quando se cumpriram? Quando Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, se cumpriu o título profético Filho e Pai. O Deus Filho nunca foi criado, mas o Deus Filho foi gerado no ventre da Virgem Maria. A diferença entre o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, e o Filho de Deus, que se chama José, Maria, Samuel, Ana, qual é a diferença? É que Jesus Cristo, ele já nasceu santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. E você e eu, não. Nós nascemos da carne. Mas, quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E então somos filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. Somos irmãos de Jesus Cristo. E podemos obter a vitória sobre o pecado, assim como Jesus obteve a vitória sobre o pecado, através da comunhão, na dependência do Pai, fazendo a vontade do Deus Pai. Jesus Cristo veio para destruir o autor da morte. Jesus Cristo veio para destruir o império da morte. Adão, como homem, foi derrotado por Satanás. Mas Jesus Cristo, como homem, venceu a Satanás. Jesus invadiu a terra.
Jesus invadiu o próprio quartel-general de Satanás. E aqui ele venceu a Satanás na qualidade de homem, na dependência do Pai. Que exemplo para você e para mim. Aleluia! Na parte de terça-feira, o amor do Espírito. A missão do Filho de Deus foi sempre revelar o Pai, exaltar e glorificar o Pai. A missão do Espírito Santo é exaltar o Filho, revelar o Filho, glorificar o Filho. Estão percebendo como a divindade trabalha em comum acordo? Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando pela salvação da humanidade. Ninguém está trabalhando individualmente por conta própria. Por isso a fórmula batismal de Mateus capítulo 28 diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, inseparavelmente unidos na salvação do ser humano. A missão do Filho, eu repito, era revelar e glorificar o Pai. Mas ele não era o Pai, ele era o Filho. A missão do Espírito Santo é revelar, exaltar e glorificar o Filho. Mas o Espírito Santo não é o Filho, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido mal interpretado, mas as Escrituras Sagradas revelam que o Espírito Santo é uma entidade pensante. Ele pensa, ele fala, ele ensina, ele repreende. Queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica a Cristo. João capítulo 16, verso 14. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido quando insistimos na prática dos nossos pecados conhecidos e acariciados. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Diz em Efésios capítulo 4 e o verso 30. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, como diz lá em João capítulo 14, o verso 16. A Bíblia diz que o Espírito Santo é conselheiro, ele é auxiliador, ele ensina, como diz lá em Lucas 12, 12, ele intercede por você dentro do nosso coração com gemidos inexprimíveis, como diz em Romanos capítulo 8, verso 26, e ele nos santifica. Cristo disse que o Espírito Santo guia as pessoas em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Mas é bom lembrarmos que nós não entendemos tudo o que precisamos entender sobre a divindade e principalmente sobre o Espírito Santo. Por isso, queridos, não deveremos entrar em discussões, em polêmicas sobre a natureza do Espírito Santo. Aqui diz nesta meditação matinal: recebereis poder, escrito por Ellen White. Ela foi publicada em 1999. E aqui na página 11 diz assim: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Está claro isso, meu querido irmão? Não entrarmos em polêmica, em discussões sobre a natureza do Espírito Santo. Não existe todas as explicações. Não. A Bíblia é clara em falar sobre as funções do Espírito Santo, mas ela não nos explica tudo o que nós precisamos entender sobre a natureza do Espírito Santo. Por isso, não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo que, em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. João capítulo 15, verso 26 e 13. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala de Jesus Cristo. Ele não chama atenção para si mesmo, ele chama atenção para Jesus Cristo. Assim como o Filho não chamava atenção para si mesmo, ele chamava atenção para o Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Tudo o que eu faço é o Pai que está fazendo em mim. Percebam como existe essa reciprocidade na divindade entre Filho e Pai e entre Espírito Santo e o Filho. A natureza do Espírito Santo é um mistério, diz a serva de Deus. Estou lendo aqui: recebereis poder de Deus, meditação matinal de 1999, e na página 11, eu estou lendo: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar. Você e eu não a podemos explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista,
Podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Está claro isso, meu querido irmão? O silêncio é ouro. Não discuta sobre o Espírito Santo. Acredite que o Espírito Santo é Deus presente na terra, mas despojado da natureza humana. Por isso, ele está presente em todos os lugares. Jesus Cristo, com a natureza humana e a forma humana, ele não poderia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas através do Espírito Santo, você tem uma íntima comunhão com Jesus Cristo, mais íntima do que os discípulos quando tinham Jesus aqui em corpo e em carne. Creia nisso. Através do Espírito Santo, Jesus está presente aqui, comigo, com você. E em todos os lugares onde o nome de Jesus é invocado, ali está o Espírito Santo, o representante de Jesus Cristo, porém despojado da personalidade e do corpo humano. A função do Espírito Santo, diz aqui, é distintamente especificada nas palavras de Cristo: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Isso que nós lemos, você pode encontrar também no livro Atos dos Apóstolos, página 51 e 52. Na parte de quarta-feira, certeza da salvação. Este é outro assunto polêmico. Um assunto tão sério como este, a certeza da salvação ou a incerteza da salvação. Será que deveríamos deixar para definir isso somente na volta de Jesus? Você acha que o assunto de saber se estou salvo ou perdido é algo que deve ser postergado, adiado até a volta de Jesus, para então descobrir se estou salvo ou perdido? Creio que não, queridos. Esse é um assunto sério demais para deixar para ser definido na volta de Jesus, quando não haverá mais arrependimento. Queridos, hoje nós precisamos ter a certeza da salvação. Alguns adventistas do sétimo dia se perguntam se serão salvos. Não têm certeza da salvação. Para estarmos preparados para o tempo do fim, devemos ter a certeza da salvação no presente. Está claro isso, meu querido irmão? Vou repetir. Para estarmos preparados para o tempo do fim, devemos ter a certeza da salvação no presente. Há pessoas que não sabem se estão salvas ou perdidas. Em outras palavras, há pessoas que não sabem se amam a Jesus Cristo ou não. Há pessoas que não sabem se confessaram os pecados a Jesus Cristo ou não. Será que não dá para saber se você ama Jesus Cristo ou não? Será que não dá para saber se você realmente confessou os seus pecados ou não? Porque todo aquele que confessa os pecados é perdoado. E todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, onde está a dúvida? Onde está a incerteza? Podemos e devemos viver com a certeza da nossa salvação. Na volta de Jesus, será muito tarde, tarde demais, para descobrir se estamos salvos ou perdidos. Você não pode dormir à noite sem saber se está salvo ou perdido. Você não pode dormir à noite sem confessar os pecados e ter a certeza do perdão. Queridos, perdoados significa salvos. Em João capítulo 10, verso 28, abra sua Bíblia. João capítulo 10 e o verso 28. Aqui nós lemos: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo dá a vida eterna para aquele que o abraça como Salvador. Assim como ele fez com o ladrão na cruz, em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. A certeza da salvação foi dada no exato momento em que o ladrão aceitou a Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 e os versos 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Existe alguma incerteza, alguma dúvida nas palavras de Paulo? Não. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo fala de forma clara, positiva, otimista, certa. Abra a Bíblia também na primeira carta de João, capítulo 5, e o verso 11 a 13. Aqui nós lemos: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna ou não tem? Quando? Quando você tem a Jesus Cristo. Se você possui a Jesus, queridos, eu possuo Jesus. Eu amo a Jesus Cristo. Eu me entrego a Ele todos os dias. Eu confesso a Ele todos os dias os meus pecados. Eu não tenho dúvida de que Ele me perdoa. Eu não tenho dúvida de que Ele me aceita. Eu não tenho dúvida de que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Convido você para ler também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13 e o verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 5. Paulo escreve de forma clara, taxativa, dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Examine-se, prove a si mesmo, para ver se realmente você ama Jesus Cristo, se você está em Jesus Cristo e Jesus Cristo está em você. E agora eu quero ler com você também a segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Onde está a dúvida de Paulo? Onde está a incerteza de Paulo? Será que Paulo não conhecia a sua situação espiritual? Eu repito aqui, Paulo diz: eu sei em quem eu creio e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo fala de certeza da salvação, meus queridos. Eu quero ainda ler para você a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e os versos 7 a 8. Aqui diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está falando: combati o bom combate. Paulo não tinha dúvidas e incertezas, ele tinha certeza: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas a todos que amam a Jesus. Queridos, alguns dizem: pastor, isso que Paulo falou, ele só falou porque estava na hora de morrer. Não, queridos, não foi só na hora de morrer que a convicção e a certeza da salvação invadiu a mente de Paulo. Ele sabia que ele estava salvo em Jesus Cristo, porque ele não tinha pecados não confessados. Todos os pecados estavam confessados, todos os pecados estavam perdoados. Ele sabia que amava Jesus Cristo, ele não estava em dúvidas: será que eu amo a Jesus Cristo? Você sabe se você ama Jesus Cristo. É óbvio que nós sabemos se amamos ou não. É óbvio que nós sabemos se temos pecados não confessados, pecados acariciados. É óbvio que nós sabemos se temos ou não pecados que não queremos romper com eles, que não queremos abrir mão deles. Por isso, queridos, cada um deve buscar, como disse Paulo, examinar-se a si mesmo, provar-se a si mesmo, para ver se está em Cristo ou não.
Quando Paulo disse combati o bom combate, ele estava pensando nos atletas gregos. Vocês sabem que na antiga Grécia, os jogos que se realizavam lá em Olímpia, cada 4 anos, eram inaugurados quando a tocha era trazida da praia de Maratona por um atleta escolhido a dedo. Acendiam então a chama no altar do estádio. Imagine então o cuidado para manter aquela tocha acesa. A despeito da chuva e do vento, a tocha tinha que permanecer acesa. Foi pensando nestas imagens, neste costume, que Paulo disse: combati o bom combate. Paulo se considerava um atleta de Jesus Cristo. Paulo empunhou bem forte e bem alto a tocha do Evangelho e não a deixou apagar. Não foram as provações, nem as ameaças, nem as prisões que apagariam a tocha do Evangelho levantada por Paulo. Você também está sendo convidado a levantar bem alto a tocha do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo e manter esta chama acesa. Não importam as provações, não importam os ventos e as tempestades, em nome de Jesus Cristo, a chama da fé permanecerá acesa até Cristo voltar. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o Evangelho Eterno. Qual a diferença entre o Evangelho Eterno e os 4 Evangelhos? Os 4 Evangelhos, queridos, relatam a vida de Jesus Cristo na terra. Como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu e como ele ressuscitou. Mas o Evangelho Eterno, ele fala do plano da salvação que nasceu na mente de Deus antes da semana da criação. Antes de Deus dizer haja luz e houve luz. Antes de Deus dizer façamos o homem à nossa própria imagem. Antes da semana da criação, já existia na mente de Deus o Evangelho Eterno, o plano da salvação, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabia que Adão e Eva, ao serem criados, pecariam, cairiam em pecado, mas Deus já tinha um plano de salvação. A expressão Evangelho Eterno nos transporta no tempo, para aquele tempo na eternidade em que, antes da encarnação, João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso nós lemos em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Aqui está claro, nós fomos escolhidos para sermos filhos e filhas de Deus, antes da fundação do mundo. Então, antes da semana da criação, já foi feito o plano da salvação. Quando Satanás foi expulso do céu, Deus já tinha em mente o plano da salvação através do Deus Filho. Jesus Cristo já se prontificara, já se dispusera a nascer na família humana, a ser gerado pelo Espírito Santo, viver entre os homens e morrer pelos homens, e morrer também para destruir aquele que tinha o império da morte. Primeiro, Jesus Cristo venceu a Satanás no céu como Deus, mas depois ele veio à terra, invadiu o próprio quartel-general de Satanás e ele enfrentou Satanás como homem, porque Adão foi derrotado como homem e Jesus Cristo venceu a Satanás como homem e destruiu o império da morte, para poder estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo e vindicar e reivindicar o caráter do Pai que tinha sido acusado por Satanás. Abra sua Bíblia, queridos, em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, verso 8 está dizendo que chegará um tempo, esta é uma profecia para o tempo do fim, em que todas as tribos da terra, todas as nações da terra se ajoelharão diante da besta que subiu do mar, o poder papal, e adorarão o bispo de Roma como sendo Deus na terra, porque ele imporá o decreto dominical, colocando o sinal da besta no lugar do sinal de Deus.
e toda a terra se curvará e se submeterá a este sinal. Mas, queridos, Deus tem um povo, o povo remanescente, esses cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Estão percebendo? Morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo, antes de criar Adão e Eva, ele já se dispusera a morrer por Adão e Eva, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Queridos, Deus criou uma família de filhos e filhas, onde Deus, o Filho, viria morar. Ao Deus criar Adão e Eva, ele estava criando um corpo para o Filho de Deus. Deus sabia que Adão iria pecar, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus, viria, assumiria a forma humana, assumiria um corpo semelhante ao de Adão. Por isso ele é chamado o segundo Adão e resgataria a família humana do poder de Satanás. Justificaria o caráter de Deus. Jesus Cristo veio mostrar que o Pai é amor, que o Pai é misericórdia, que o Pai é bondade, é o Pai que ressuscitava os mortos através de Jesus, é o Pai que alimentava as multidões através de Jesus Cristo, é o Pai que recebia as crianças nos braços e as beijava. Jesus Cristo, em todas as suas ações, Jesus Cristo, em todos os seus milagres, estava revelando o Pai, destruindo aquela caricatura horrível que o Satanás pintou de Deus. Jesus Cristo veio para mostrar que o Pai é amor, que o Pai é salvação. Por isso é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno fala daquele tempo, quando ainda não existia o tempo. O tempo começou a ser contado a partir do primeiro dia da semana da criação. Mas, queridos, o Evangelho eterno se refere àquele tempo em que ainda não existia o tempo, na eternidade, quando a divindade planejou o plano da salvação. Por isso a Bíblia diz o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos filhos através de Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Você e eu fomos escolhidos para sermos filhos e filhas, como Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, você e eu também somos gerados pelo Espírito Santo. Eu me alegro, eu me conforto com esta ideia de ser gerado pelo Espírito Santo e ser filho de Deus, filha de Deus. Por isso nós somos irmãos de Jesus Cristo, porque somos filhos do mesmo Pai, gerados pelo mesmo Espírito Santo. Por isso podemos ter a certeza da salvação. Martinho Lutero disse: quando olho para mim mesmo, não sei como posso ser salvo, mas quando olho para Jesus, não sei como posso me perder. É impossível você se perder olhando para Jesus Cristo, crendo nele e confessando a ele os seus pecados. Alegre-se com esta certeza da salvação. Alegre-se com esta bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Alegre-se porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Que você receba a bênção e a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.